Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula, retomar aqui a nossa discussão, falando ainda da região sudeste do Brasil, enfim, concluirmos a discussão acerca da região sudeste do Brasil e desta feita abordarmos sobre a urbanização do sudeste brasileiro. Nós dizíamos na aula anterior sobre o processo de ocupação espacial do sudeste. Nós dizíamos ser a região sudeste do Brasil a região que concentra o maior aglomerado populacional do país, e de fato é. E nós vamos perceber que todo esse aglomerado populacional se deve, em muito, pelo aspecto urbano, pelo fato de estar na região sudeste do nosso país as duas maiores cidades do país, as duas chamadas metrópoles nacionais, além também de outras importantíssimas cidades que acabam ali contribuindo bastante para este aglomerado urbano do sudeste do Brasil. Então, é importante salientarmos isso. A maior concentração urbana do país está na região sudeste. Nós estamos ali no tema 3 de nosso 6º capítulo do livro de Geografia, ali entre as páginas 172 e 174, e é aí que nós vamos desenvolver essa nossa discussão. Então veja só, a população estimada da região sudeste, dados de 2016, era de 86.356.952 habitantes. Perdoe-me, 86.356.952 habitantes, corrigindo. Percebam vocês que esse é um número extraordinário, que configura aproximadamente 42% da população total de nosso país. Quase que a metade da população brasileira vive na região sudeste. E isso, repito, tem uma relação muito grande com o processo de urbanização e com o processo de densidade demográfica. Haja vista que a densidade demográfica da região sudeste é elevadíssima. Aproximadamente 87% de toda a população da região vive nas cidades, ou seja, a probabilidade da aglomeração, é muito maior, bem como também a densidade demográfica, o número de habitantes por quilômetro quadrado vai se fazer bastante intensificado. Alguns fatores contribuem bastante para que esses números sejam assim, bastante elevados com relação ao sudeste do Brasil, no que diz respeito à densidade demográfica e o processo de urbanização. Nós já dizíamos, inclusive, na aula anterior, que durante décadas o fluxo migratório para o sudeste do país foi muito intenso, Desde as migrações externas, ou seja, os imigrantes que vieram aqui para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, como japoneses e italianos, entre outros, foram fortemente para o sudeste do Brasil, particularmente para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, melhor dizendo, e também as migrações internas, ou seja, aquele movimento migratório internamente observado aqui no Brasil também se deu dessa forma. Então, esse fluxo migratório nordeste, sudeste, norte, sudeste, centro-oeste, sudeste também foi muito intensificado. A gente assistiu isso, a história nos mostrou isso através, por exemplo, da leva de nordestinos aportando no estado de São Paulo, muitos para trabalharem ali na construção civil, no comércio, no setor de serviços, ou seja, dada a expansão urbana da cidade de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, é importante que se diga. Mas além desse processo migratório, que muito contribuiu e ainda continua contribuindo para que haja esse aglomerado urbano e também essa grande concentração populacional no sudeste do país, nós também devemos destacar os chamados movimentos pendulares ou migrações pendulares, que são muito comuns ali nos grandes centros urbanos, que nada mais é do que aquele fluxo populacional diário, de ir e vir. Por exemplo, o indivíduo ele reside em uma cidade vizinha, mas trabalha ali na região metropolitana, na metrópole ou na capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou que seja Belo Horizonte, e esse ir e vir faz com que haja ali uma grande demanda também por estrutura urbana. Nós chamamos isso de população flutuante. Então, essa população flutuante, nesse processo de migrações pendulares, também acaba demandando muito ali pelo transporte, demandando muito pelos serviços de saneamento, de segurança, enfim, de distribuição de energia e assim sucessivamente. Então é importante salientar que essas grandes metrópoles elas exercem uma pressão muito grande no que diz respeito à infraestrutura urbana do sudeste do Brasil, que tem, quer queira, quer não, que oferecer toda essa infraestrutura para que esses milhões
de habitantes que ali convivem e, entre aspas, consomem diariamente a cidade, possam ali ter as suas necessidades satisfeitas, portanto. O livro apresenta aqui uma tabela, né, com um ranking ali da densidade demográfica entre os 4 estados que compõem a região sudeste do país. De modo geral, podemos dizer que a densidade demográfica do Sudeste brasileiro gira em torno de 91 a 92 habitantes por quilômetro quadrado, isso de modo geral. Mas se formos especificar, nós perceberemos que alguns estados, como por exemplo São Paulo, é de longe o estado de maior concentração urbana e também populacional, porque, né, enfim, da região Sudeste, e consequentemente vai ser o estado que apresentará a maior densidade demográfica. Vejam os dados. São Paulo, dados de 2016, contava ali naquele ano com 44.396.484 habitantes, tendo uma densidade demográfica, ou seja, um número de habitantes por quilômetro quadrado, girando em torno de 178 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma densidade demográfica elevadíssima, muito, mas muito acima da média nacional. Posteriormente, temos o estado do Rio de Janeiro, que tinha na ocasião 16.550.000 habitantes, né, e uma densidade demográfica ainda superior à de São Paulo, né, de 378 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo tem ali a maior população absoluta, mas a maior densidade demográfica da região sudeste, entre os 4 estados, fica para o estado do Rio de Janeiro, que inclusive tem menos habitantes, né, em números absolutos falando, do que Minas Gerais, mas tem uma densidade demográfica infinitamente maior do que o estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso da região, com um pouco mais de, dados de 2016, tinha pouco mais de 20.800.000 habitantes, tá certo? Mas uma densidade demográfica bem reduzida, de aproximadamente 35 habitantes por quilômetro quadrado. É importante salientar que Minas Gerais tem ali a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Todo aquele círculo metropolitano ali em torno de Belo Horizonte, mas ademais tem importantes cidades de porte médio, mas muitos municípios e cidades pequenininhas e também um considerável número de pessoas vivendo no campo. É evidente que a urbanização do estado de Minas Gerais, assim como a do Brasil, já superou ali a casa dos 80% há muito tempo, mas se comparado, por exemplo, com o estado de São Paulo, Minas Gerais ainda tem esse relativo número de habitantes ou no campo ou em cidades muito pequenas, o que não faz com que haja ali um acentuado número de habitantes por quilômetro quadrado, bem como também basicamente ali a distribuição da população absoluta, né, pela área total do território, né, e Minas Gerais é o estado mais extenso do sudeste do Brasil, um dos mais extensos do país. Então, se você for pegar esses 20 milhões de habitantes que tem em Minas Gerais e distribuir pela vastidão do seu território, naturalmente a soma aí, na verdade o cálculo final vai ser bem ínfimo. Rio de Janeiro apresenta essa gigantesca densidade demográfica porque é um estado muito pequeno e tem uma população absoluta para os padrões do estado do Rio de Janeiro, para o seu tamanho, significativamente grande, né? Então, por isso, essa densidade demográfica é muito grande. E, por fim, o estado menos populoso do Sudeste, que é Espírito Santo, tem ali pouco mais de 3.900.000 habitantes, tinha em 2016, e uma densidade demográfica superior à de Minas Gerais, com 85,25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, repito, população pequena, relativamente falando, mas igualmente o território pequeno, por isso essa densidade demográfica. É importante a análise desses dados, densidade demográfica, justamente para percebermos a concentração populacional do sudeste do Brasil, o gigantismo de suas cidades, das suas metrópoles e, consequentemente, ali, a demanda pelos serviços necessários no processo de atendimento das necessidades de quem vive na cidade. No campo também é evidente, mas na cidade, você tendo tantas pessoas vivendo, a demanda pelos serviços básicos são gigantescos e, consequentemente, sendo o Brasil um país com tamanhas dificuldades econômicas, naturalmente a gente percebe ali no dia a dia situações advindos da ocupação irregular do espaço urbano, ou seja, moradias precarizadas, bem como também da falta de saneamento básico, da escassez ali de emprego, da violência, enfim, todos os problemas típicos das grandes cidades brasileiras. Aí, em se tratando do sudeste do Brasil, é importante nós trazermos aqui alguns conceitos também urbanos para nós compreendermos basicamente essa situação do sudeste do Brasil.
É um conceito relativamente novo dentro da geografia urbana, mas que já vem sendo ali analisado por alguns geógrafos que se debruçam sobre esta discussão, que é a da macrometrópole e a megalópole. Megalópole nós já temos mais conhecimento acerca do termo, né? É muito comum a formação de megalópolis, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, no Japão também, que é aquela junção de 2 ou 3 grandes metrópoles, que de tão conurbadas, ou seja, de tão interligadas e próximas que essas estão, elas acabam formando aquele gigantesco núcleo urbano que é chamado de megalópole. No Brasil, há quem diga que nós já temos a nossa megalópole, mas estudiosos apontam que, na verdade, a nossa megalópole está em processo de formação, que é a megalópole que une as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós estamos com essa megalópole em processo de formação, mas em contrapartida, nós temos um processo denominado de macrometrópole. Temos um processo de macrometropolização, haja vista a presença de grandes cidades e de importantes regiões metropolitanas. Veja só, São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores metrópoles do país e são também cidades globais. Por que elas são cidades globais? Porque são polos financeiros, culturais e de produção de conhecimento capazes de influenciar não somente o país, mas também outras cidades de outros países, como principalmente aqui na América Latina. Por isso, São Paulo e Rio são considerados ali metrópoles nacionais e também cidades globais. A maior parte da população dos estados do Sudeste se concentra nas regiões metropolitanas, justamente aqueles aglomerados urbanos, ali nas imediações das capitais e também de outras cidades importantes. É válido a gente dizer isso. A gente pensa em região metropolitana só na capital, a grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro. Não, mas em alguns estados nós temos regiões metropolitanas em torno de grandes cidades também. Por exemplo, Campinas, em São Paulo, é uma cidade tão maior do que várias capitais de estado do Brasil. Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. E temos algumas capitais que não têm mais de 1 milhão de habitantes. A própria Vitória, capital do Espírito Santo, não tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Então existem outras regiões metropolitanas no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, que não é necessariamente formado em torno da capital. Então percebam, a maior parte da população do Sudeste vive nas regiões metropolitanas, como nós dizíamos. Só no estado de São Paulo, até o ano de 2017, existiam 6 regiões metropolitanas. São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista, Sorocaba e Ribeirão Preto, que foi a região metropolitana recentemente criada no estado de São Paulo. Ou seja, cada uma dessas cidades que eu citei, tipo Campinas, configuram a região metropolitana, que é a cidade principal, que é Campinas, e todo o entorno daquelas cidades muito próximas e interligadas a Campinas. Isso serve para o Vale do Paraíba, que ali integra as cidades que compõem o chamado Vale do Paraíba, como por exemplo Taubaté, Guaratinguetá, Aparecida, toda aquela região ali muito importante, um núcleo urbano muito importante também. Mas também podemos citar ali a região de Ribeirão Preto, Sorocaba, Baixada Santista, que inclui a cidade de Santos, né? E toda aquela região ali litorânea, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, forma a chamada região metropolitana da Baixada Santista. Então percebam que as regiões metropolitanas elas são diversas, e no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo, nós temos essas todas que eu citei aqui, que faz com que haja uma grande aglomeração urbana nas regiões metropolitanas. Quando as regiões metropolitanas elas estão muito próximas, configura-se a formação de um grande aglomerado que nós chamamos de macrometrópole. Por exemplo, além dessas citadas regiões metropolitanas de São Paulo, nós temos, que são 5 que eu citei, nós temos outras também chamadas de aglomerações urbanas, que não são necessariamente ainda um RM, uma região metropolitana, mas que também são bem importantes e que são consideradas de aglomerações urbanas. Isso serve para as regiões de Jundiaí, Piracicaba, além da região ali de Bragança Paulista, que também formam importantes aglomerados urbanos. E acontece, pessoal, que a junção de tudo isso que eu falei, a junção de todas essas regiões metropolitanas, que quer queira, quer não, por mais distante que pareça estar, por exemplo, Ribeirão Preto de São Paulo, mas existe um processo de interligação bem interessante entre São Paulo e Campinas, entre Campinas, enfim, Jundiaí, etc. Isso faz com que haja uma formação da chamada macrometrópole. Não é uma megalópole, a megalópole está num patamar, digamos assim, mais superior,
de integração, de organização, de fluidez de pessoas. A megalópole ela tem que ter ali uma fluidez muito interessante de pessoas, de mercadorias, de capitais. Então você tem que ter vias de acesso, tanto seja rodovias, pode ser ali também, por exemplo, ferrovias, que seja de trens metropolitanos ou de metrôs. O espaço aéreo também é bastante interligado. Isso é comum nos Estados Unidos com as suas megalópolis. Aqui no Brasil, nós temos essa megalópole ainda em formação, que é entre São Paulo e Rio. Mas o que temos muito comum são as macrometrópoles. Macrometrópole se caracteriza pela articulação viária e pela integração econômica e por concentrar indústrias de alta tecnologia, grande infraestrutura para o comércio, os serviços e de agroindústrias muito produtivas. É o que acontece entre São Paulo e o seu interior, toda essa organização muito interessante. Como eu dizia, a nossa megalópole, embora alguns já afirmam que nós já temos a megalópole, na verdade, a megalópole brasileira está em formação, né? Que é justamente aquela que liga ali a metrópole de São Paulo, a grande São Paulo, à metrópole carioca, a grande Rio de Janeiro. Então, a interligação dessas duas, que são as maiores metrópoles do país, dessas nossas duas metrópoles nacionais, constituiria a nossa megalópole. Porém, ela está em formação porque não houve ali ainda um processo de conurbação muito claro. A conurbação, nós sabemos, é quando as cidades elas crescem a tal ponto de se unirem, se confundirem. A grande São Paulo, por exemplo, você está na cidade de São Paulo, de repente você já entra em Guarulhos e não percebe. Isso serve para Salvador e a região metropolitana, isso serve para Belo Horizonte, isso serve para, enfim, para o Rio de Janeiro. E para que uma megalópole se forme, é necessário que as duas metrópoles se unam. Não necessariamente coladinhas, mas se isso não acontecer, mas que haja ali uma proximidade significativa e uma fluidez muito significativa, também muito intensa, para a circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Mas e Belo Horizonte? Onde fica nessa história? Falamos muito do Rio, falamos muito ali de São Paulo, mas Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que também compõe a região sudeste, é uma outra importante região metropolitana do país. A RM de Belo Horizonte, a chamada RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte, é a terceira maior aglomeração urbana do país, só fica atrás de São Paulo e Rio, tá certo? Totaliza mais de 5 milhões de habitantes, distribuído por 34 municípios, que é a que formam ali a região metropolitana de Belo Horizonte. As cidades mais importantes da RM de Belo Horizonte são Belo Horizonte, Contagem e Betim, que sozinhas correspondiam a 70% do PIB da região metropolitana. E aí é importante salientar que, principalmente entre essas três grandiosas cidades da RM de Belo Horizonte, nós temos atividades, por exemplo, de mineração, particularmente ali advinda do quadrilátero ferrífero da região, comércio, serviços, sobretudo em Belo Horizonte, Contagem, né? Atividade industrial. Então, tudo isso faz com que haja ali um grande fluxo de pessoas atraídas para essa região metropolitana. Além disso, nós temos o chamado Colar Metropolitano, que foi oficialmente instituído no ano de 1995 e é configurado por cidades, municípios no entorno da RM. Então, você tem a principal cidade, Belo Horizonte, você tem a região metropolitana, que são aquelas cidades todas coladinhas ali, que tem um fluxo muito grande, e você tem o colar metropolitano, que são aquelas cidades que estão imediatamente mais afastadas, mas que têm uma interligação muito constante com a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas isso serve também para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Já no que diz respeito ao estado do Espírito Santo, nós temos a capital Vitória, que é ali uma cidade, uma capital do estado, mas que é considerada uma capital regional, ou seja, não chega a ser uma região metropolitana. Geralmente uma metrópole ela tem acima de 1 milhão de habitantes. Vitória, que é a capital do Espírito Santo, não tem esse quantitativo todo, mas é a principal cidade do estado. Então, é a cidade que no estado do Espírito Santo vai oferecer ali os principais serviços, né, a maior concentração industrial, a fluidez econômica, as atividades comerciais e assim sucessivamente. Mas é muito válido nós refletirmos e debatermos sobre a urbanização do sudeste do Brasil, porque é a região mais urbanizada do país, onde temos a concentração de quase metade da população brasileira no sudeste, e essa população toda está praticamente concentrada em sua totalidade nas regiões metropolitanas, nessas grandes cidades que estão no sudeste do Brasil. Basicamente, nesse primeiro momento, para falarmos da urbanização do sudeste do Brasil, eram essas informações. Espero ter contribuído com vocês com a nossa discussão aqui e que na nossa próxima aula nós possamos retomar. A gente vai dar continuidade a este assunto, ainda da região sudeste, falando das atividades econômicas,
através de uma live e não mais de uma aula gravada. Então, na nossa live, que é a próxima aula, nós vamos esgotar esse conteúdo aqui sobre atividades econômicas da região sudeste, indústria, comércio, serviço, agropecuária, e aí quando nós retomarmos com outro conteúdo, aí sim a gente volta com a aula gravada. Tá bom, pessoal? Agradeço pela paciência de vocês, pela companhia e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço.